Capítulo 35. O movimento pacifista, cavalo de Troia do movimento comunista internacional. Alguns trechos do capítulo sobre o movimento pacifista, do livro de Jean-François Revel Como Terminam as Democracias, nos auxiliarão a entender por que, hoje, os comunistas insistem, mais do que nunca, na palavra de ordem de paz. O princípio intangível segundo o qual a guerra exprime uma lei da história remonta a Lenin e a fundação do Estado soviético. Num artigo escrito em 1916, na Suíça, Lenin disse que os socialistas não podem deixar de ser contra a guerra sem deixar de ser socialistas. Mas não podem, jamais, ser adversários da guerra revolucionária. Nunca os comunistas se afastaram desse dogma. Mas na propaganda e nos apelos destinados a desestabilizar as democracias, as coisas se passam de outro modo. O desejo de paz torna-se um pretexto para fazer crer que a renúncia à defesa é o melhor meio de evitar a guerra. O pacifista acaba por se sentir o único agressor em potencial e conclui daí que, despojando-se ruidosamente de seus próprios meios de defesa, afastará todo o perigo de guerra no mundo. Os soviéticos logo perceberam os recursos que lhes eram oferecidos por tão excelente disposição de espírito. Preparando a Conferência Internacional de Genebra, em 1922, a primeira de que a União Soviética participou, Lenin decidiu utilizar o slogan pacifista contra os governos burgueses. O Comitê Central do PCUS atribuiu à delegação soviética uma diretriz geral: esforçar-se por aumentar o mais possível o fosso entre o campo pacifista da burguesia e seu setor agressivo e reacionário. Fazer todo o possível e o impossível, segundo orientação de Lenin, para reforçar a ala pacifista da burguesia e aumentar suas possibilidades de êxito nas eleições, é a primeira tarefa. A segunda é dividir entre si os países burgueses que estão unidos contra nós. Essa é a nossa ampla tarefa política em Genebra. A arte de imiscuir-se no processo eleitoral dos países democráticos vem dessa época. Lenin mostrou como fazer da paz um instrumento de guerra, e os seus sucessores logo perceberam a necessidade de organizar movimentos pacifistas no seio de cada país-alvo, e, em seguida, agrupá-los em um movimento pacifista internacional. Para consegui-lo, bastava aproveitar os recursos da democracia, o direito que ela reconhece a todos de criar associações, exprimir opiniões, distribuir panfletos, editar jornais, promover congressos, desfilar nas ruas, abrir contas bancárias, alugar espetáculos e coletar e repartir dinheiro. Eis algumas possibilidades, entre milhares de outras que, por segurança, os regimes totalitários não concedem aos amantes da paz em seus países. Em 1932, o movimento da paz de então, batizado Movimento Amsterdã Pleiel, em razão de sua localização, evitava atacar Hitler, que estava na iminência de assumir o poder. Seus alvos eram as democracias capitalistas. Após o Pacto Germano-Soviético de agosto de 1939, a propaganda soviética martelou a tecla de que o proletariado deve recusar e mesmo sabotar a guerra imperialista. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento pela paz assumiu um caráter europeu. Seus animadores agitaram com êxito, junto à opinião pública, o slogan "Os americanos querem a guerra", contrariamente à União Soviética, notória construtora da paz. Essa campanha, denominada Apelo de Estocolmo, aumentou em plena Guerra da Coreia, guerra resultante de um ataque comunista. Não obstante, numerosas e influentes personalidades europeias acreditam que, de agora em diante, a salvação está no neutralismo. Em suas ofensivas de paz não falta aos soviéticos nem realismo nem resultados. Eles não se contentam com manter no Ocidente um clima de derrotismo, eles obtêm resultados tangíveis, fazem abortar projetos políticos e estratégicos cuja concretização deixaria a Europa democrática mais forte. A campanha para impedir a modernização das forças da OTAN coincide com o desabrochar do terceiro movimento pacifista no Ocidente. O primeiro, o movimento Amsterdã Pleiel, de 1932, surgiu no momento em que a URSS se definiu pelas frentes populares de coloração nacionalista. Em 1949, o movimento pela paz foi intensificado com o início da Guerra Fria. Enfim, no início dos anos 80, a URSS sentiu, novamente, necessidade de uma manobra diversionista fez-se a imagem belicista e repressiva fortalecida pelos acontecimentos da Polônia e do Afeganistão, por suas muitas violações da detente e suas aquisições de armamentos, cada vez mais difíceis de dissimular aos olhos dos vizinhos. Assim, começam a surgir no mundo ocidental procissões sem fim de peregrinos da paz, desfiles de penitentes que gemem e se supliciam para implorar clemência ao Kremlin. Nesse teatro, graças ao qual os soviéticos enganam os homens animados de sentimentos pacifistas, não são os sentimentos que são repreensíveis, mas a velhacaria. Nada há a opor às intenções dos que mais clamam pela paz, pedindo que não cubram o continente com as armas nucleares. Essas intenções, no entanto,
não possuem mais nada daquela bondade original, uma vez que se tornaram, elas mesmas, instrumentos de guerra, entre os muitos que a União Soviética utiliza para enfraquecer o campo democrático, para que ele sucumba antes mesmo de ser atacado. Recordemos 1948, quando Stalin definiu a URSS como campeã da paz durável e os Estados Unidos como belicistas, enquanto Moscou anexava, direta ou indiretamente, os países que havia liberado. Antes de ter feito a Europa Central passar de um totalitarismo a outro, Stalin deve ter rido ao imaginar o título conferido ao órgão oficial do Cominfor, por uma paz durável, por uma democracia popular. No movimento Amsterdã-Pleyel, os dois postos-chave, a presidência e a secretaria-geral couberam, por um feliz conjunto de circunstâncias, a dois homens mantidos e controlados pelo aparelho comunista, Henri Barbusse e Louis Gilbert. A tarefa dos comunistas nas organizações de massa é agir de tal modo que o secretário-geral seja um dos seus. Esta regra permanece em vigor ao longo do século. 50 anos depois de Amsterdã-Pleyel, o atual presidente do Conselho Mundial da Paz, o indiano Ramesh Chandra, reconhece ter feito parte, desde 1961, do Comitê Central do Partido Comunista Indiano, dirigido o jornal do partido, New Age, para em seguida assumir a tarefa de representar o partido junto ao Conselho Nacional da Paz. Após o que, as promoções se sucedem. Do Conselho Nacional, Ramesh Chandra passa para o Conselho Mundial da Paz como simples membro, no início, como secretário-geral em 1966 e, enfim, como presidente. Se as situações de poder devem pertencer aos comunistas, declarados ou não, em todos os movimentos pela paz, torna-se indispensável reunir em volta deles uma grande e, se possível, brilhante representação não comunista. É o álibi. Em 1937 o Grupo de Amsterdã contava com o prestígio de Albert Einstein, Bertrand Russell, John dos Passos, Upton Sinclair e outros. Em 1950, quando do apelo de Estocolmo, Picasso, Joliot-Curie, etc. 50 anos depois, outras aquisições quantitativamente substanciais, as igrejas cristãs, os ecologistas, os herdeiros das revoltas da juventude de 1968, juventude que, não tendo nunca vivido sob um sistema totalitário, percebe apenas os defeitos das sociedades democráticas, os defeitos reais e alguns imaginários. Outro ganho em seu ativo, a Internacional Socialista, que adota desde o começo, e em que pesa a falência da Detente, posições cada vez mais próximas das causas e dos interesses defendidos pela União Soviética. A alta estima em que a KGB tem, tradicionalmente, pelos intelectuais vai até o ponto de compeli-los a exercer um papel mais ativo que aquele de simples vaso de porcelana. Abordando o aspecto financeiro das obras de paz, recordemos o caso do intelectual dinamarquês Arne Petersen, que mandou publicar na imprensa de seu país, em 1981, vastas e custosas páginas publicitárias nas quais desenvolvia um vibrante manifesto em favor de um projeto de zona nórdica desnuclearizada. Esse é um dos cavalos de Troia que Moscou lança periodicamente de suas estrebarias aos países escandinavos, visando transformar o Báltico em um mar soviético. O manifesto de Arne Petersen apresentava-se sob a forma de uma petição patrocinada por um bizarro Comitê Cooperativo para a Paz e a Segurança. Esse comitê havia sido fundado em 1974, imediatamente após uma conferência pela paz realizada em Moscou. De fato, as despesas com essa publicidade eram cobertas pela embaixada da URSS, como descobriram os serviços de contra-espionagem da Dinamarca, o que provocou a expulsão de Vladimir Merkulov, agente da KGB que exercia as funções de segundo secretário da embaixada. Petersen não era membro do PC dinamarquês e até mesmo tinha instruções de não se inscrever nele. Há no Ocidente numerosos agentes de influência que desempenham as mesmas funções de Arne Petersen. Trabalho semelhante nunca poderia ser desenvolvido por agentes de influência ocidentais junto à imprensa dos países comunistas. O financiamento pela União Soviética de partidos comunistas e organizações de massa no Ocidente é bem conhecido em sua existência, seu alcance e seus mecanismos. É fato conhecido que os partidos comunistas e organizações de frente que eles suscitam ostentam publicamente um padrão várias vezes superior àquele que suas receitas oficiais permitiriam. Quando os sinais exteriores de riqueza de um particular patenteiam uma desproporção em relação a seus rendimentos declarados, o fisco desconfia. As organizações comunistas oferecem a mesma situação, e a imprensa e os políticos fingem não perceber. A opulência dos movimentos pela paz seria inexplicável sem esse apoio. Na abertura do encontro de Amsterdã, Henri Barbusse proporcionou uma luminosa lição de contabilidade a todos os presentes ao discursar: o Congresso não é subvencionado. Ele deve se bastar a si mesmo em todas as despesas que se fizerem necessárias. Nenhuma cotização será obrigatória para os participantes do Congresso.
Em seu boletim de fevereiro de 1982, a agência soviética Novosti recorda a fundação, em 1961, do Fundo Soviético pela Paz, o qual oferece apoio financeiro às organizações, movimentos e pessoas que lutam pela consolidação da paz. No Pravda de 30 de abril de 1982, Yuri Zhukov, presidente do Comitê Soviético da Paz, assina um artigo comovente informando que 80 milhões de soviéticos contribuem voluntariamente para o Fundo Soviético pela Paz. Um mês depois, o Pravda anunciava que os camponeses soviéticos estavam dispostos também a contribuir, e que os kolkhozes haviam decidido trabalhar um dia em favor dos fundos da paz. Esse método é clássico e permite concluir que, na realidade, os fundos da KGB são produto de coletas humanitárias. Mas, por mais pródigo que seja o trabalhador soviético em relação aos frutos de seu trabalho, suas liberalidades devem ser compensadas, visto que, por vezes, falta-lhes até o sal. A Dinamarca e os Países Baixos tornaram-se, desde 1975, um símbolo da paz. No início de março de 1982, Ingmar Wagner, presidente da Associação Dinamarca-URSS, secretário-geral do Movimento Paz e Segurança, membro da direção política do PC dinamarquês, conduz à URSS uma delegação comunista que foi recebida por Konstantin Chernenko, então um dos presumíveis sucessores de Brezhnev. Durante sua ausência, a casa de campo de Wagner foi assaltada e, no dia 18 de março, os policiais prendem um homem suspeito de ser traficante de drogas, mas que, na realidade, era o assaltante da casa de campo. Em seu poder encontraram uma chave de um depósito de bagagens na estação central de Copenhague. Certos de que iriam encontrar um pacote de drogas, os policiais abrem a caixa e, para surpresa deles, encontraram um malote contendo 30 mil marcos alemães e recibos em nome de Wagner para o montante de 150 mil marcos. Além disso, estavam lá também os números das passagens que o governo da RFA havia entregue, poucos dias antes, ao governo da Alemanha Oriental para resgatar prisioneiros políticos e trazê-los para o Ocidente. Esse tráfico, regularmente remunerado de carne humana, constitui desde muito uma das grandes fontes de entrada de divisas fortes na Alemanha comunista. Ou seja, os comunistas começam por extorquir dinheiro do Ocidente por meio de chantagem e o aplicam na guerra política contra as democracias. Belo exemplo de como o totalitarismo aproveita suas próprias fraquezas para se fortalecer. O comunismo, como não pode fazer com que seus súditos vivam decentemente, como homens, procura dominá-los, impedindo-os, pela força, de emigrar. Não podendo autorizá-los a partir, porque eles partiriam em grande número, fazem melhor, vendem-nos. E, em meio ao dinheiro assim recolhido, acabamos de ver, eles lutam pela paz. Outros, antes dos comunistas, balizaram de paz uma certa maneira de fazer a guerra. No ano 341 a.C., Demóstenes procurava abrir os olhos dos atenienses para as ofensivas de paz de Filipe da Macedônia. Nosso adversário, com as armas na mão e cercado por forças consideráveis, cobre-se com a palavra paz para se livrar dos atos de guerra, dizia ele. Filipe tinha os seus afeganes e os seus checos, porque, previne Demóstenes, não disse ele aos infelizes habitantes do Oréus que lhes enviava tropas por amizade, para velar por eles. É preciso ser insensato, previne o orador, para considerar como um estado de paz uma situação que permitirá a Filipe, quando houver tomado todo o resto, de nos atacar em nossa casa. É designar assim o que sem dúvida é a paz para ele, mas nunca para nós. Filipe tinha assim os seus partidários da paz entre os atenienses. Uns, ingênuos, outros ignorantes ou indiferentes, enfim outros, os mais ativos, agentes pagos, como os nossos. Seu trabalho era repetir por toda parte e sempre que Filipe queria a paz e os atenienses a guerra. Eis aí, lemos ainda na terceira Filípica, o que ele compra com todo esse dinheiro. Eis também porque Demóstenes falou em vão, como se viu depois. Devemos ter em mente que a União Soviética não é um país como os outros. Não sendo um país como os outros, as palavras, aí, não possuem o mesmo sentido que em outros lugares. O desconhecimento do caráter particular do regime soviético e a incompreensão do significado ideológico atribuído aos termos políticos correntes estão na origem da situação de inferioridade estratégica na qual se encontram os países ocidentais em relação ao Império Russo. A política internacional da União Soviética permanece inalterada desde 1917. Ela consiste, de acordo com o Programa da Internacional Comunista de 1924, em estender o comunismo, tal como é definido por Moscou, a todos os países do mundo. Alguns governantes têm dificuldade em admitir que essa política não foi abandonada e que, ao contrário, nunca esteve mais viva que atualmente. Quantos chefes de Estado, por exemplo,
tomaram conhecimento da nova Constituição da URSS, de 1977? Quantos dentre eles leram o artigo 28 dessa lei fundamental do Estado soviético, que impõe ao regime o dever de consolidar a situação do socialismo mundial, apoiando as lutas dos povos pela libertação nacional e pelo progresso social? O que, traduzido na linguagem ideológica, significa concretamente colocar no poder marxistas-leninistas na Etiópia, no Afeganistão e mantê-los até mesmo, se necessário, por meio da força armada, armar e treinar terroristas e guerrilhas anti-ocidentais no Oriente Médio, na África Meridional, na América Latina ou em outras partes do mundo. Esse artigo da Constituição não está, de modo algum, para os soviéticos, em contradição com a política de coexistência pacífica e com o direito dos povos oprimidos de lutar por sua libertação pela via que julguem necessária. Toda a história desse país, que não é como os outros, demonstra que, no contexto da guerra permanente, qualquer negócio, qualquer tratado, qualquer acordo, mesmo que comercial, não são mais que medidas temporárias ditadas pela conjuntura e pelos interesses táticos do Partido Comunista da União Soviética, enquanto os objetivos estratégicos continuam a ser os que sempre foram. Esta fórmula foi endurecida pelos termos da reunião dos 81 partidos comunistas, inclusive o chinês, em Moscou, no final de 1960, segundo os quais a coexistência entre estados cujos sistemas sociais são diferentes é uma forma de luta de classes entre o socialismo e o capitalismo. Isto não significa uma reconciliação entre as ideologias socialista e burguesa. Aos olhos dos comunistas, a coexistência pacífica é um sinônimo daquilo que em nossos países entendemos por Guerra Fria. Os editores e jornalistas soviéticos sempre atribuíram à expressão Guerra Fria o sentido de uma ação de mão única, proveniente do Ocidente dirigida contra a URSS e seus aliados. A ação soviética, em sentido inverso, contra o Oeste, constitui a coexistência pacífica. Os comunistas ocidentais, que afirmam que a Guerra Fria terminou no decorrer dos anos 60, fazem, inconscientemente, propaganda do adversário ao empregarem a acepção soviética do termo. Do lado ocidental, a Guerra Fria realmente terminou nessa época. Porém, do outro lado, ela continua como se nada tivesse acontecido. Esse fato possibilita aos soviéticos acusarem aqueles que têm a audácia de atrair a atenção do público para a realidade da ação subversiva do Kremlin de desejar perpetuá-la ou reanimá-la. Já que a inconsciência da grande maioria dos políticos do mundo livre esvaziou a Guerra Fria de seu conteúdo original, era preciso encontrar outra coisa para descrever a ação subversiva que a União Soviética nunca deixou de empreender contra todos os países que escapam ao seu controle, e que ela, na verdade, intensificou há alguns anos. A fórmula paz quente possui a vantagem de descrever uma situação de não-guerra entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, quando a União Soviética não hesita em levar suas forças armadas a invadirem um país vizinho, sem esquecer o recurso às forças supletivas de Cuba e da Alemanha na África e no Oriente Médio, nem o apoio à ação dos grupos terroristas. Chega-se assim a Detente, a fórmula mais engenhosa de todas, mas da qual o mundo ocidental se utiliza normalmente apenas para que se note que a agressão soviética ao Afeganistão pode prejudicá-la. A definição encontrada no dicionário Larousse, diminuição da tensão entre estados, certamente é válida em si, mas existe Detente e Detente. A Detente dos soviéticos é fundamentalmente diferente. Houve, com certeza, uma diminuição da tensão entre estados, mas somente porque os dirigentes ocidentais não souberam, ou não quiseram, resistir à tentação do engano, da tranquilidade, dos quiméricos lucros comerciais. Na realidade, não houve uma verdadeira diminuição de tensão. É necessário lembrar que em pleno período de Detente é que a URSS levou ao extremo sua expansão militar, aumentando a produção dos seus temíveis SS-20, capazes de, sozinhos, destruírem o conjunto das instalações da OTAN. Durante toda a sua história, a política externa soviética oscilou entre defesa da paz e o relaxamento das tensões. Inseparável da construção do socialismo é a defesa da paz. A defesa da paz é ativa. Quando as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia, a Hungria e o Afeganistão, ao mesmo tempo que realizavam uma ação de internacionalismo proletário, defendiam a paz. Segundo Clausewitz, aquele que faz a guerra não é o que invade o vizinho à frente de seu exército. Se o vizinho cede à violência, não haverá, em consequência, guerra. Quem começa a guerra é quem se defende pelas armas. A URSS não fez guerra àqueles países porque eles não se defenderam pelas armas. O exército soviético não tem vocação de coerção, mas de persuasão. Seu papel é pedagógico. A decisão da guerra não cabe à URSS e sim ao mundo ocidental. É muito difícil compreender que os chefes de Estado se tenham deixado apanhar com tanta facilidade, tanta complacência, na armadilha soviética,
considerando-se a extensão das informações das quais eles dispõem. Para o leste, a Detente sempre foi uma operação, lançada por Brezhnev durante o 24º Congresso do PCUS, em abril de 1971, sob a forma de seu Programa para a Paz. Ele recordou, nessa ocasião, um velho refrão soviético, propondo a dissolução simultânea da OTAN e do Pacto de Varsóvia, e a convocação de uma conferência sobre a paz e a segurança da Europa. Não há nada de novo em tudo isso, visto que em 1954, Molotov, na época ministro das Relações Exteriores da URSS, apresentará um projeto de Pacto Europeu de Segurança, e agora, em janeiro de 1983, novamente essa proposta é renovada. A dissolução do Pacto de Varsóvia não significaria grande coisa, já que as forças armadas soviéticas não recuariam senão algumas centenas de quilômetros, enquanto que a retirada das forças americanas da Europa as colocaria do outro lado do Atlântico. Por estranho que possa parecer, Brezhnev teve dificuldade em vender sua concepção de Detente a seus colegas do Politburo, mas ainda, aos dirigentes dos países satélite. Na primavera de 1973, Brezhnev convoca os líderes leste-europeus para uma reunião secreta em Praga. Ele lhes diz, em suma, confiem em nós, camaradas, pois até 1985, graças à Detente, teremos atingido a maioria de nossos objetivos relativos à Europa Ocidental. Até 1985 ocorrerá uma mudança definitiva na correlação de forças que nos permitirá, a partir de então, impor nossa vontade em toda parte. Do ponto de vista de Brezhnev, a Detente foi um sucesso real. Entretanto, para que esta Detente seja duradoura, é preciso que ela caminhe juntamente com a desmobilização psicológica do mundo livre. A União Soviética encontrou-se, por necessidade, em guerra contra o resto do mundo, já que o leninismo é a razão de ser, a única justificativa do regime. Este novo tipo de ataque não exclui as guerras no sentido convencional do termo, nem a guerra nuclear. Ele simplesmente é conduzido, de preferência, por meios outros que não os militares, pela subversão, pelo terrorismo, pela espionagem, pela desinformação, pela ação psicológica e política, pela diplomacia e pelas negociações. Por aquilo que Suzanne Labin denominou em seu livro Em Cima da Hora de Guerra Política, ou seja, o conjunto de ações montadas pelo Kremlin, na vida de cada povo, visando destruir, por dentro, os regimes de liberdade, em seu lugar, instaurar um poder absolutista e totalitário. Utiliza como principais meios a propaganda, a infiltração, a corrupção, a conspiração, a sabotagem e a guerrilha. Vale tudo na busca do objetivo essencial, que consiste em capturar, ou pelo menos desviar em favor dos objetivos do Kremlin, as posições que controlam a linha política das nações, administração, imprensa, rádio, televisão, escolas, universidades, partidos políticos, sindicatos, etc., evitando que as forças assim capturadas o percebam. O objetivo real da guerra política não é proselitismo direto em favor do comunismo, e sim a sustentação, em cada país, da política exterior da URSS. Esse esforço tem como alvos não comunistas, não com o objetivo de convencê-los, e sim adormecê-los, não para promover o comunismo como ideologia, e sim para favorecer o jogo internacional do Estado soviético. Uma política ocidental realista para com a ameaça que representa este país não como os outros supõem, antes de tudo, uma compreensão da realidade soviética, do caráter do sistema e de suas bases ideológicas. Ela requer a constância e a continuidade que existem no leste. Deve-se compreender que, da parte de Moscou, qualquer concessão aparente, qualquer acordo, não passam de ajustamentos temporários e táticos. Andrei Gromyko, ministro das Relações Exteriores da União Soviética, chegou a Bonn RFA dia 16 de janeiro de 1983 a fim de ativar a ofensiva contra a instalação de novos mísseis norte-americanos na RFA, Alemanha Ocidental, prevista para dezembro de 1983. O momento escolhido para essa viagem objetivou, sem dúvida, aproveitar a situação psicológica da Alemanha Ocidental, com eleições marcadas para 6 de março de 1983, para agitar os naturais sentimentos contrários à guerra dos eleitores, induzindo-os contra os planos de rearmamento da OTAN, instalação de 572 mísseis Cruise Pershing II, de alcance intermediário, caso os soviéticos não retirem seus SS-20 apontados para a Europa Ocidental. Gromyko deixou patente uma clara advertência ao declarar que nós não podemos ignorar que a RFA é o único estado onde serão instalados os mísseis Pershing II, capazes de atingir alvos estratégicos distantes na União Soviética, em poucos minutos. A agência TASS, por sua vez, em 19 de janeiro de 1983,
ameaçou o Japão de que poderá sofrer um ataque retaliatório mais devastador do que as duas explosões atômicas de 1945 em Hiroshima e Nagasaki, caso concorde com a instalação de armas nucleares norte-americanas em seu território. O líder da oposição na RFA, Hans-Joachim Vogel, por sua vez, em entrevista ao Washington Post, revelou ter transmitido ao presidente Reagan o medo crescente dos alemães e europeus de um holocausto nuclear. A União Soviética, evidentemente, procura explorar esse medo, transformando-o em uma de suas melhores armas contra o rearmamento da OTAN. Embora em seu próprio país a opinião pública seja um elemento que não conta internamente, os dirigentes soviéticos sempre saem em campo em busca do apoio da opinião pública do Ocidente para suas posições em política exterior. Na Alemanha Ocidental, visando o eleitorado que foi às urnas em 6 de março de 1983, o candidato do SPD, Hans-Joachim Vogel, insistiu que a nossa primeira opção é conseguir um acordo que torne desnecessária a instalação dos Pershing Cruz. Em 21 de janeiro de 1983, novamente a agência TASS abordou o tema, ao publicar, com rapidez incomum, um resumo das posições pacifistas de firme condenação à corrida armamentista sustentadas pelos bispos americanos e europeus em sua última reunião no Vaticano. Os 360 mísseis SS-20 soviéticos, dispondo cada um de 3 ogivas atômicas, são capazes de atingir todos os pontos estratégicos e centros democráticos da Europa Ocidental, enquanto os foguetes franceses e ingleses, em muito menor número munidos de uma só ogiva nuclear, têm um alcance de 110 quilômetros, de forma que, uma vez disparados, atingiriam apenas a Alemanha Oriental. Isso parece ser ignorado pelos grupos pacifistas. As propostas de Andropov e Gromyko, apresentadas como flexíveis e capazes de garantir o estabelecimento do equilíbrio nuclear, são as de reduzir o número de seus SS-20, transferindo-os para os Urais, de onde poderiam atingir o Japão, igualando seu número ao dos mísseis franceses e ingleses, ao passo que a Europa Ocidental deveria abdicar da instalação dos Pershing II e Cruz, cuja instalação na Europa os países membros da OTAN aprovaram em dezembro de 1979. Recordando a história, entre 1945 e 1949, Stalin, quando a URSS não tinha ainda sequer a bomba atômica, tomou conta de toda a Europa Oriental. Stalin, então, referia-se à bomba atômica de forma desdenhosa, arma que assusta pessoas nervosas. O porta-voz do Grupo Generais pela Paz e pelo Desarmamento, composto em sua maioria por oficiais da reserva dos países membros da OTAN, general alemão Gerd Bastian, divulgou em 23 de janeiro de 1983, na capital da Áustria, que representantes desse grupo participariam como testemunhas de um tribunal em que tomariam parte também as vítimas da bomba atômica em Hiroshima, ex-prisioneiros de Auschwitz e vítimas de câncer provocado por testes nucleares, nos Estados Unidos. Esse porta-voz, por outro lado, considerou razoável a proposta soviética de redução dos SS-20 soviéticos em troca da não instalação dos novos mísseis da OTAN. Sobre a proposta de opção 0, não instalação dos 572 Pershing II e Cruz em troca do desmantelamento dos SS-20, SS-4 e SS-5 soviéticos, feita pelo presidente Reagan, o general alemão Gerd Bastian considerou que ela não é séria. Anteriormente, em 6 de janeiro de 1983, os chefes dos países comunistas integrantes do Pacto de Varsóvia, reunidos em Praga, propuseram ao OTAN um tratado de não recorrerem à força militar, quer ela seja nuclear ou convencional. Tal proposta constava de um texto sofisticado e complexo de 7.000 palavras, que está sendo estudado pelos experts ocidentais. Essa proposta de não agressão não contém nenhuma novidade e já fora formulada anteriormente em 1958 e 1965. Resumindo, a União Soviética anseia fazer um acordo na questão dos armamentos nucleares desde que possa manter seus SS-20 aquém ou em alguma parte além dos Urais, em troca da não instalação dos Pershing II e Cruz na Europa. Santso, que viveu no ano 500 a.C., disse que quando as armas se igualam, quem ganha é a astúcia. Essa afirmação contém a essência da tática comunista. Ante o equilíbrio atingido no domínio do armamento nuclear, os soviéticos deslocam-se para o que passou a ser a frente decisiva, a guerra que decidirá, a guerra política, que atinge todo o Ocidente em fogo lento. Tanta agressão quanto possível e tanta detente quanto necessário. Muitos não comunistas duvidam da guerra política comunista, não porque conheçam fatos que indiquem a sua inexistência, mas porque a própria noção de sua existência os perturba e os incomoda. A grande pergunta que devemos nos fazer é: em que ponto se julgará ter sido atingido o limite, e se alguém poderá produzir, então, uma reação a essa estratégia global, mantida e orientada em sua evolução por táticas específicas, adaptadas e adequadas às condições de cada etapa histórica e às peculiaridades da área onde se projetem, ou se ocorrerá uma capitulação sem luta.
Como já nos referimos, um dos principais organismos utilizados pelo movimento comunista internacional para intensificar a guerra que decidirá a guerra política é o Conselho Mundial da Paz, entidade criada em abril de 1949 em La Salle Pleyel, de Paris, sob a cobertura de um grupo de intelectuais, Joliot-Curie, Pablo Picasso, Salacrou e outros. Um ano depois, em março de 1950, através do chamado de Estocolmo, o Conselho Mundial da Paz lançou a palavra de ordem de luta pela proibição absoluta das armas atômicas. No entanto, enquanto o movimento pela paz agitava a Europa Ocidental, a União Soviética fabricava sua bomba atômica mediante o roubo de segredos atômicos dos Estados Unidos. Andrei Sakharov, o pai da bomba atômica soviética, encontra-se hoje deportado em Gorky, sob acusação de dissidência. Hoje, o Conselho Mundial da Paz, após ser expulso de Paris, Estocolmo e Viena, tem sua sede, desde 1968, em Helsinki, Finlândia. O presidente dessa entidade é o comunista indiano Ramesh Chandra. Os seguintes organismos integram e estão engajados na campanha de propaganda soviética em favor da paz: o Ministério de Assuntos Estrangeiros, o Comitê para a Segurança do Estado, KGB, sob a chefia de Vitaly Fedorchuk, que sucedeu Yuri V. Andropov como chefe da KGB, o Departamento Internacional do PQUS, sob a chefia de Boris N. Ponomariov, e o Departamento de Informações Internacionais do PQUS, sob a chefia de Leonid M. Zamyatin. O Departamento Internacional tem o controle operacional sobre o Conselho Mundial da Paz e todas as demais organizações de frente, e é responsável pelas relações com os demais partidos comunistas. O Departamento de Informações Internacionais foi criado em 1978 com o objetivo de fazer propaganda soviética no estrangeiro, de forma mais efetiva. Sua criação está vinculada à intenção de Moscou de estimular o crescimento dos movimentos pacifistas na Europa Ocidental no fim da década de 70. Em um simpósio internacional realizado em Praga, organizado conjuntamente pela redação da Revista Internacional, Revista dos Partidos Operários e Comunistas, e pelo Conselho Mundial da Paz, cujo resumo foi publicado na Revista Internacional de setembro de 1982, Gegirginov, membro do Comitê Central do Partido Comunista Búlgaro, afirmou claramente que somente uma ideologia científica, progressista e humanista é capaz de obter uma vitória estratégica firme no confronto ideológico. Essa ideologia é a do marxismo-leninismo. Por isso, o confronto ideológico no âmbito internacional terá de conduzir, mais tarde ou mais cedo, à superação dos pontos de vista e estados de espírito reacionários, ao saneamento do clima no plano das ideias. Isto, evidentemente, não poderá acontecer por si só, antes exigirá uma maior atividade na luta ideológica contra o imperialismo e em defesa do desanuviamento e da paz. O meio para defender o desanuviamento é aumentar ao máximo a atividade de todas as forças contra a guerra, conseguir a sua unidade de ação e fazer com que superem, a bem da luta contra a ameaça de guerra, as barreiras sociais, políticas, ideológicas e de outra índole, que a separam. O cumprimento dessa colossal tarefa exige com particular premência que não se pare de aperfeiçoar o programa positivo de ação conjunta, na base do qual os grupos mais heterogêneos de combatentes pela paz possam, sem perder a sua plena soberania, atuar em fileiras cerradas. A essas atividades os soviéticos denominam medidas ativas. Em 1979, como resultado da deserção do major Stanislav Alexandrovich Leuchenko, uma perda desastrosa da KGB, o Ocidente tomou perfeito conhecimento de como a União Soviética concebe e administra essas medidas ativas. Através das medidas ativas, declarou o major Leuchenko, a KGB distorce e inverte a realidade, fazendo com que as pessoas apoiem a política soviética involuntariamente, convencendo-as de que estão apoiando outra coisa. Todas as pessoas querem a paz e receiam a guerra. Por isso, por todos os meios possíveis, a KGB planeja e coordena campanhas para convencer o público de que o que quer que os Estados Unidos façam põe em perigo a paz, e que o que quer que a União Soviética proponha favorece a paz. Ser a favor dos Estados Unidos é ser a favor da guerra, e ser pró-soviéticos é ser pela paz. É trágico ver como isso dá resultado. A atual campanha em favor do desarmamento nuclear tem sido notavelmente bem-sucedida, pois tem conseguido convencer milhões de pessoas respeitáveis, patriotas e sensíveis, que detestam a tirania comunista, a juntarem-se à causa da URSS. A maior parte dessas pessoas acredita piamente que está fazendo o que é correto para evitar um confronto nuclear. A União Soviética segue uma estratégia que não difere da dos anunciantes de cigarros, que não pedem às pessoas que considerem refletidamente o problema fundamental de se o prazer do hábito de fumar compensa os perigos do cigarro para a saúde. Em vez disso, através de slogans e ilustrações atraentes, esquivam-se do problema. Paralelamente, as campanhas pela paz,
ao apresentarem a sedução da paz através de slogans básicos e propostas simplistas, evitaram um problema fundamental e extremamente complexo da limitação de armas. Faz parte das medidas ativas da KGB recrutar agentes, na política, imprensa, religião e mundo acadêmico, que possam ajudar a moldar as atitudes e reações populares e políticas segundo os interesses soviéticos. O jornalista francês Pierre Charles Paté é um exemplo disso. Era o protótipo do agente de influência, até ser preso em 1979. Agentes da KGB, atuando em Paris sob proteção diplomática, forneciam-lhe regularmente dados, que ele transformava em artigos ou passava para outros jornalistas como sendo produto de sua opinião ou pesquisa. Durante quase 20 anos, Paté escreveu mais de 100 artigos sobre a América Latina, a China, a OTAN, a CIA e outros temas importantes, todos adaptados aos objetivos soviéticos. Com fundos recebidos dos soviéticos, ele publicou regularmente um boletim lido por homens do governo e de negócios. Um tribunal francês julgou as ações desse jornalista tão potencialmente prejudiciais aos interesses do país que o condenou a 5 anos de prisão. Além desse tipo de atividades, os soviéticos mantêm e utilizam uma teia interligada de organizações de frente, todas controladas a partir de Moscou, não encaradas pela opinião pública como revolucionárias. Uma dessas organizações de frente, a mais importante na atual campanha pela paz, é, como já vimos, o Conselho Mundial da Paz. Nos seus 32 anos de existência, o Conselho Mundial da Paz jamais se desviou da linha determinada por Moscou. Segundo seu presidente Romer Chandra, a União Soviética apoia invariavelmente os movimentos pela paz, e o Conselho Mundial da Paz, por sua vez, reage positivamente a todas as iniciativas soviéticas nos assuntos internacionais. O CMP e seu presidente ignoram a repressão soviética aos trabalhadores poloneses em 1953 e 1981, o massacre soviético na Hungria em 1956, a instalação clandestina de mísseis nucleares em Cuba em 1962, a invasão da Checoslováquia em 1968. A projeção do poder militar soviético em Angola, Etiópia e Iêmen e apoiaram a invasão soviética do Afeganistão em 1979, apresentada como um ato de solidariedade internacional. A situação financeira do Conselho Mundial da Paz reflete também o controle soviético. São necessárias enormes somas de dinheiro para manter a infraestrutura material e pessoal, para financiar as seguidas viagens de seus funcionários pelo mundo inteiro, para editar e distribuir, em todo o mundo, revistas e panfletos em inglês, francês, alemão e espanhol e para financiar congressos internacionais para os quais é preciso conseguir comida, transporte e alojamento para centenas de convidados. Tudo isso é financiado pela União Soviética, já que o CMP não dispõe de meios de subsistência. Mesmo assim, milhares de pessoas, inclusive diplomatas, políticos, cientistas, jornalistas e homens de governo preferem não encarar o Conselho Mundial da Paz como aquilo que ele realmente é. É reconhecido pela ONU como uma organização não governamental e, junto com ela, participa de discussões de problemas como o colonialismo e o desarmamento. Dispõe de comitês nacionais ou movimentos pela paz em mais de 100 países, reunindo, às vezes, milhares de não-comunistas na defesa de causas comunistas encobertas. No Brasil, através do PCB, foi criado o CONDEPAZ, Conselho Brasileiro de Defesa da Paz, hoje atuante em vários estados. Em janeiro de 1978, Romer Chandra e uma delegação do Conselho Mundial da Paz foram recebidos em Washington por um comitê organizado para dar-lhes as boas-vindas, constituído por comunistas e não comunistas. Nessa oportunidade, 25 a 28 de janeiro, foi organizado um diálogo para desarmamento e para detente. Um dos oradores foi Radomir Bogdanov, da Academia de Ciências da URSS, antigo coronel da KGB, cuja palestra, sem qualquer menção à sua condição de membro do Serviço de Inteligência Soviético, foi elogiada pelo jornal comunista Daily World. Após isso, Romer Chandra e o coronel Bogdanov viajaram a Nova York, onde tiveram longas e frutuosas discussões com Kurt Waldheim, então secretário-geral da ONU. Um pequeno exemplo do que são as agitações pela paz e o desarmamento teve lugar no último dia 12 de dezembro de 1982, terceiro aniversário da decisão dos países membros da OTAN de instalar os Pershing II e Cruz, ou seja, de enfrentar o desafio dos SS-20 soviéticos. Nesse dia, grupos da paz foram mobilizados em 50 cidades da Alemanha Ocidental, tendo a maior manifestação ocorrido em Stuttgart, onde se encontram os escritórios do Estado-Maior da OTAN. Alguns membros desses grupos de paz, entretanto, não vacilam em recorrer a ações diretas, fazendo explodir bombas contra instalações militares alemãs e norte-americanas na RFA. Mas não apenas do lado ocidental existem esses grupos pacifistas.
No mesmo dia em que cerca de 100.000 manifestantes fizeram demonstrações em Amsterdã, Paris e Colônia, os 12 únicos manifestantes pacifistas soviéticos que se atreveram a desfraldar uma faixa na Praça Vermelha, com os dizeres pão, vida e desarmamento, foram imediatamente detidos, sob a acusação de perturbarem a paz de Moscou. A segurança de uma nação depende de sua vontade política, disse Clausewitz. É isso precisamente o que o movimento comunista internacional trata de solapar. Se o Ocidente não tiver vontade de defender-se contra uma eventual ameaça ou um ataque, cairá, independentemente da quantidade de mísseis que possa possuir, e a paz da Polônia será estendida a toda a Europa Ocidental. Para concluir, torna-se interessante fazer referência a um artigo publicado no jornal Voz da Unidade, N. Grau 136 de 13 e 19 de janeiro de 1983, editado pelo então ilegal Partido Comunista Brasileiro, que faz comentários de fundo propagandístico à Conferência Nacional de Médicos pela Prevenção da Guerra Nuclear, realizada em Moscou em 6 de dezembro de 1982. Segundo o artigo, os médicos soviéticos juntam-se aos médicos e cientistas de todo o mundo consolidando um movimento, para fundar um comitê internacional de cientistas e peritos para o estudo multilateral e divulgação das consequências possíveis de uma guerra termonuclear. Nessa conferência, prossegue a notícia, M. Falin, membro do Conselho para o Desarmamento da Academia de Ciências da URSS e primeiro adjunto do chefe da Seção de Informação Internacional, apresentou o relatório Problemas da Paz e a Atual Comunidade Internacional. Nesse relatório, M. Falin declarou que o agravamento da situação internacional não se deve a alterações da política externa da URSS, mas à posição assumida pela atual administração americana, que optou pelo confronto com os estados socialistas e outros, desprezando os acordos internacionais, grifamos. M. Falin, como diz a notícia, é membro, primeiro adjunto do chefe, da Seção de Informação Internacional. A notícia, no entanto, não diz que a seção, ou departamento, de Informação Internacional é um organismo do PCUS, que integra e está engajado na campanha de propaganda soviética, e que foi criado em 1978 com o objetivo de fazer propaganda soviética no estrangeiro, de forma mais efetiva, e que a criação desse departamento visou estimular o crescimento dos movimentos pacifistas na Europa Ocidental. Os membros desse departamento, como é evidente, não ignoram a mensagem de Georgi Dimitrov, de que a luta pela paz é uma luta pela vitória do socialismo em todo o mundo e que um simpatizante vale mais que uma dúzia de comunistas militantes. Um escritor de reputação ou um general aposentado valem mais que 500 pobres diabos que não sabem fazer nada melhor que ser presos pela polícia. Os governantes e as pessoas com responsabilidade na condução dos negócios dos países do mundo ocidental deveriam ter sempre presente que o objetivo da política externa soviética não é manter a ordem internacional, mas transformá-la. Os meios utilizados não são apenas os diplomáticos, mas quaisquer instrumentos, espionagem, decepção, negociação, assassinato e, como vimos, principalmente a propaganda, que possam sustentar e impulsionar os interesses do Estado soviético. A coexistência pacífica, a penetração na África, no Oriente Médio e na América Central alteram o equilíbrio estratégico geral, estendendo a influência soviética num grau jamais sonhado até mesmo pelos czares mais visionários.